Oi, gente, boa noite. Boa noite, pegou. Tá conseguindo me ouvir bem aí, Nathalie? Tá um pouquinho ruinzinho. Assim, dá pra escutar, só vai se atrasando. Mas estás ouvindo bem aí o som? Tô ouvindo. Beleza. Graças a paz, boa noite. Boa noite, amém. A todos que estão entrando na live, vindo assistir agora, sejam bem-vindos. Essa é mais uma live do perfil Ajam Vagas. E é uma live voltada para o mercado profissional, especificamente o mundo das profissões. E a profissão de hoje é justamente essa que tem o título aí da live, a profissão de farmacêutica. E eu convidei minha amiga e irmã em Cristina Tani, que é uma profissional da área, tanto formada na área quanto também trabalha em uma das áreas de atuação, para ela estar falando sobre toda a jornada dela, né? Nesse curso e nessa profissão, bem como dando dicas e orientações para quem deseja ou considera cursar, fazer esse curso superior ou mesmo trilhar esse caminho profissional. E como vocês já me conhecem, eu não vou me apresentar. Como o Natane já me conhece também, eu não vou me apresentar. Mas, Natane, se apresenta aí, benção. Boa noite. Então, o Felipe já falou meu nome, né? Eu sou Natane, eu sou farmacêutica, eu sou formada há 4 anos pela Universidade Federal de Pernambuco e atualmente eu trabalho numa rede, né? Rede de varejos, ou seja, drogaria, para ficar mais no linguajar, né? E faz 4 anos já também que eu trabalho e eu tô aqui hoje para contar um pouquinho da minha experiência para vocês, tanto a experiência durante o curso, quanto a experiência de mercado de trabalho no caso da minha área, né? Porque o nosso curso, o meu curso, né, de farmácia, tem várias atuações e eu vou falar um pouquinho também sobre essas atuações diversas mais para frente e também para tirar dúvidas. Então, sintam-se à vontade e sejam bem-vindos, né, à live. E muito obrigada desde já, Felipe. Amém, de nada. E eu que fico feliz, né, e agradeço pelo convite também. Como o Natane já se apresentou aí, pessoal, e como vocês sabem, né, aqui a gente sempre faz um jogo de perguntas justamente para saber, principalmente, que tipo de profissão se passava na cabeça da pessoa quando a pessoa era criança ou mais jovem, que caminhos ela levava em consideração e como tomou a decisão de trilhar os caminhos que seguem hoje, né? E a primeira pergunta, Natane, é o que tu queria ser quando era criança e como foi essa decisão e esse caminhar aí para a área de farmácia? Ah, então, quando eu era criança, eu nunca imaginei, né, ser farmacêutica, eu não sabia nem o que que um farmacêutico faz. Na minha infância, eu queria ser várias coisas, né? Acho que tem muitas crianças e adolescentes também, né, que se identificam comigo que eu queria ser várias coisas. Mas uma delas, assim, que me marca e que não tem nada a ver com o que eu trabalho hoje, que eu gosto sempre de falar, e que eu não sabia nem o nome na época, mas eu queria ser, que eu achava legal, eu queria ser a mocinha que caminha de patins dentro do supermercado. Sabe quando a gente tá naqueles supermercados grandes que tá na Sim, fila sim. lá e aí precisa de um troco, precisa cancelar alguma coisa e o pessoal fica chamando, aí vem a mocinha de patins e ajuda? Eu queria ser ela. Hoje em dia eu sei que o nome é supervisor, né? São supervisores que auxiliam os atendentes, né, de caixa do supermercado. E era o que eu queria ser, mas aí eu fui crescendo, né? Lógico, estudei, né? Cheguei no ensino médio e nessa época eu comecei a me interessar por várias outras áreas. Eu não me interessava pela área de saúde, não. Eu queria ser advogada ou então engenheira, né? E gostava muito dessa parte de exatas, matemática, química, principalmente química. E o que me levou, né, a fazer farmácia foi quando eu estava no terceiro ano. E aí eu já fui deixando um pouquinho de lado a ideia de querer ser advogada e a ideia de querer ser engenheira. E comecei a gostar muito, assim, de biologia, me identificar. E eu queria trabalhar, eu queria fazer um curso de saúde, porque eu queria cuidar de pessoas. Mas como eu tinha muito essa questão da aptidão por exatas,
Então eu tinha medo de não ser uma profissional tão boa cuidando de pessoas, né? E aí eu ficava, poxa, mas eu queria fazer um curso de saúde, eu tenho curiosidade de estudar o corpo humano e outras coisas, né? E aí eu fui procurando, pesquisando e achei farmácia. Aí é um curso que tem muito química, que eu gosto bastante, e eu pesquisei bastante, mas bastante mesmo, para poder escolher. E aí me encaixei, né? Me encontrei, fiz o vestibular, passei, e de cara, assim, logo nas primeiras aulas eu disse, não, é isso aqui que eu quero para o resto da minha vida. Amém. É interessante que, quando tu falou aí, né, eu queria ser advogada e citando outras profissões, advogada, engenheira e tal. Hoje em dia, as pessoas escolhem uma profissão pela profissão do status, né? Ou uma profissão do momento, ou mesmo uma profissão que dê dinheiro. Basicamente, são essas as motivações que conduzem os nossos jovens a escolherem uma profissão. E não escolhem uma profissão pelas suas aptidões naturais, pelas suas paixões, pelas suas áreas de interesse e, naturalmente, como é algo que eu sempre falo aqui, pela sua vocação. Como tu falasse aí, tu já tinha aptidão natural para a área de exatas e ao mesmo tempo tinha um interesse em ajudar e cuidar de pessoas e um interesse pela área de saúde. E juntando tudo isso da área de farmácia, né, que tem muito conhecimento de exatas. É muito interessante ouvir isso assim, que reforça ainda mais que cada um de nós temos vocação, tem uma vocação dada por Deus. E dentro dessa vocação, ele coloca paixão, ele coloca aptidões naturais, dons e talentos dentro de nós, e ele nos concede oportunidades de desenvolver essa vocação. E é algo que só pela essa resposta breve que tu desse aí, né? Como foi esse processo de escolha profissional, de escolha vocacional, né? Já pontuou essas áreas, né? E isso é muito interessante. E falando em termos de carreira universitária, né? De faculdade, de universidade, como é que foi esse teu processo na universidade? Como é que foi a questão dos estágios? E tudo mais aí. O que que tu imaginava antes de entrar na universidade sobre o curso e sobre a área, e o que que tu descobriu após entrar na universidade? Felipe cortou um pouquinho, mas eu sei que a pergunta é sobre os estágios, não é isso? Então, Quiser que eu repita? Quer que eu acho que eu consigo repita? responder. E aí, não, É eu sobre acho que eu a consigo responder. faculdade e sobre Mas aí, os se estágios. você vê que. Isso. Aí, se você vê que ficou faltando alguma coisa, pode dar o direcionamento que eu respondo, tá bom? Em relação aos estágios, minha experiência, eu só tive experiência com os estágios que a faculdade pede, os estágios obrigatórios, e aí eu vou contar, foi mais de um. É, E eu agora, eu fiquei na dúvida se. Não, não fiquei na dúvida mais, eu sei, vou dar a dica, tá? Para quem quer seguir a carreira de farmácia e para quem quer ser um farmacêutico de drogaria como eu, algo que você pode fazer antes da faculdade, existem muitas empresas, como a que eu trabalho, que elas contratam pessoas que estão se interessando pela área de farmácia, que querem ser farmacêuticos para trabalhar. Então, você pode entrar ali e começar. Isso é uma dica, tá? Ainda nem comecei a falar dos meus estágios ainda, mas enfim, tá tudo interligado. E você pode começar a trabalhar como atendente, onde você vai ver acompanhar, né, dia a dia, bem de pertinho, o, o dia a dia de um farmacêutico que ele faz, vai aprender com ele, e um dia você vai ser farmacêutico também. Inclusive, eles dão essa oportunidade de você estar estudando, você é atendente e depois você vira farmacêutico dentro da mesma. Isso aí é uma dica. Em relação às outras áreas de atuação que eu vou falar ainda, eu não seria muito apta para dar uma dica para, assim, quem ainda não está na graduação, quer conhecer um pouquinho mais em relação à parte prática mesmo, né? Mas em relação à pesquisa, eu posso dar bastantes dicas de como pesquisar, quais sites entrar, né, onde ler. E uma dica maravilhosa é isso aqui que você faz nesse momento. Eu acho que é maravilhoso quando você tem a oportunidade de realmente encontrar um profissional que lhe diga o que é que
acontece ali, né, no dia a dia da profissão. Porque às vezes a Sim. gente lê e às vezes a gente fica meio perdido, né? Ou então a gente lê, não entende, ou a gente estuda o curso todo e quando vai para a área prática a gente ainda fica assim, poxa, mas eu estudei e é isso, né? E tem todo aquele processo de adaptação no início da carreira, de tentar se reconhecer, de tentar ajustar, mas depois a gente consegue sim a entender, né, o que a gente estudou e conciliar as ideias teóricas com a prática. Mas aí, no caso, para quem quer fazer um estágio antes, para essa área que eu trabalho hoje de drogaria, é bem, bem legal, bem interessante a ideia de você ser um atendente de farmácia e você acompanhar o farmacêutico. Com relação aos meus estágios, eu fiz o perfil do meu curso na época, pedia 4 estágios. Eu acredito que tenha cursos que podem pedir mais ou podem pedir menos estágios, mas eu fiz estágio em várias áreas, e aí daqui a pouco eu falo sobre as áreas, que é até para você se identificar com que área você quer seguir. Então, por isso que eles exigem esses vários estágios. Falando um pouquinho sobre o profissional farmacêutico, o perfil mais atual do farmacêutico, ele é um farmacêutico que ele é generalista. Por que que ele é generalista? Porque ele aprende de tudo. Ele não é um profissional específico, especializado. Então, ele aprende de tudo, de todas as áreas, um pouquinho de cada área, para você se identificar e você tem a competência para seguir a área que você quiser. Há um tempo atrás, essa realidade era diferente. Então, o curso de farmácia, você fazia o curso de 3 anos, e no final desses 3 anos, apto para trabalhar em hospital ou em farmácia, né? Drogaria. E tinha mais 2 áreas que você precisava fazer especialização, que era a área de indústria ou a área de análises clínicas. Hoje em dia, o profissional farmacêutico generalista, saindo do curso de graduação, que é um curso maior agora, de 5 anos, ele já tem competência no hospital, na drogaria, na indústria, nas análises clínicas e tem agora até um novo perfil de curso que é o farmacêutico clínico. Vou falar também um pouquinho para vocês. Então, eu fiz 4 estágios. Eu fiz estágio em rede de farmácia, eu fiz estágio no hospital, não fiz estágio de indústria porque o meu curso ele dava essa opção de você fazer estágio ou na indústria ou na manipulação. Porque a farmácia de manipulação ela tem os mesmos controles de qualidade que uma indústria, porém numa escala menor. Então eu optei por o estágio na farmácia de manipulação. E o último estágio, tá faltando um, meu Deus. Deixa eu repetir. Farmácia de drogaria, farmácia hospitalar, farmácia de manipulação. Jesus, acho que tá faltando um. Ao longo da live tu Daqui a vai pouco, lembrando. tá? Olha, Deixa eu, tu, tu deixa eu dar uma estudasse aonde? pincelada. Universidade pública ou privada? Oi? Oi? Tu estudasse em universidade pública ou privada? Eu estudei na Universidade Federal, né? No caso, em universidade pública. E uma coisa que eu. Uma dica também, né? Estudantes e aspirantes da área. A universidade pública, ela dá muito mais oportunidade de pesquisa. Ela tem isso muito, muito forte. Então, se você está numa universidade pública e você não quer seguir pesquisa, procure estágio por fora. E, de maneira geral, pelo menos comigo aconteceu que eles não dão incentivo muito do aluno fazer estágio por fora. Mas aí, quem é interessado corre atrás, né? Isso não existe desculpa. Então, você pode correr atrás e fazer estágio por fora. E as universidades, eu percebi isso quando eu fui estagiar, sempre tinha alguém que era de universidade particular e que estava fazendo estágio há mais tempo. Os estágios da universidade pública ele era mais curto. E aí eu via que o pessoal sabia de muito mais coisas, tinha muito mais desenvoltura, né? Inclusive me acolhiam e me ensinavam, me treinavam. Quando eu chegava, né, eu era recebida pelo farmacêutico e treinada pelo farmacêutico e pelo estagiário mais antigo, que geralmente era de universidade particular. Então eles dão mais essa oportunidade, esse incentivo, a carga horária
que eles pedem é maior, mas também eles têm também a parte de pesquisa, tá? E aí, uma dica que eu dou, assim, poxa, na meu curso tem várias atuações, então se eu for ser farmacêutico, que atuação eu vou seguir? Como eu vou saber para onde seguir? Lendo bastante, inclusive antes de entrar no curso e durante o curso. Quando você entra no curso, vai se especializando, ou fazendo estágio, ou fazendo pesquisa na área que você quer. Porque tem algumas áreas de atuação do nosso curso e elas são muito específicas e são raras, assim, de ter profissional capacitado para desenvolver aquele trabalho. Então, assim, vai se especializando para quando você chegar no mercado de trabalho, você já tem várias competências a nível de currículo. Porque competência a nível de graduação, a gente tem, a gente aprende um pouquinho de tudo. Mas a nível de currículo, que a gente sabe que hoje em dia as empresas são muito criteriosas, pedem muita coisa no currículo, então, assim, vai se especializando, fazendo um cursinho, fazendo pegando as oportunidades que tem dentro da universidade, né? Os projetos de pesquisa, estágios, tanto tanto os obrigatórios quanto os não obrigatórios. Tem algo mais que tu queira direcionar nessa pergunta? Ficou claro? Se tiver dúvida, vocês Sim, podem ir falando também, tá? sim, sim, ficou claro. Tu já entrou nessa questão, né, das áreas de atuação, e é algo que eu sempre digo ao pessoal: toda e qualquer profissão tem diversas áreas de atuação ou diversas formas de atuar dentro daquela profissão. Você pode ser um barbeiro e ainda assim ser um barbeiro que atende crianças especificamente, atende idosos de maneira específica, atende em domicílio, enfim. Qualquer área que for, existem diversas áreas de atuação e diversas formas de se trabalhar, diversas formas de servir e de atender as pessoas. E é interessante que dentro da área de farmácia, na cabeça de muita pessoa, só entra três ambientes, né? Justamente a drogaria ou a farmácia de rua, tradicionalmente conhecido, até porque em Recife tem praticamente toda esquina tem uma farmácia, seja ela grande ou pequena, de uma grande rede ou não. Hospital e a indústria farmacêutica, né? Mas além dessas áreas, também existem várias outras áreas em que um farmacêutico pode atuar, inclusive na área criminal, inclusive na área de perícias, e inclusive em várias outras áreas também que a pessoa para assim, nunca imaginou, mas pode ter um profissional de farmácia atuando e trabalhando lá também. E tu quiser falar Isso, também, pode você está falar, bem, assim, Nathalie. bem por dentro. Oi? Basicamente, por exemplo, essa questão da área criminal mesmo é uma área que dá margem para todo e qualquer tipo de profissional atuar, tanto na área criminal quanto na área de perícia judicial. São duas áreas que, pelo menos na área criminal, exige a formação de nível superior para a pessoa atuar e participar de concursos e tudo mais, ou mesmo prestar consultorias. E para a área de perícia judicial, se exige nível superior e ao mesmo tempo você pode entrar com os conhecimentos que você tem, prestando consultoria, prestando serviços, né, a tribunais de justiça, a advogados, a escritórios, né, na resolução de algum caso, de alguma questão deles lá, né. Aí é interessante que recentemente eu estudando essas áreas, eu vi que existe essa possibilidade para vários profissionais, dentre eles a tua profissão também. E já entrando nessa questão das dicas, dos conselhos para estudantes e para aspirantes na tua área, quais foram os principais desafios assim, que tu enfrentou? Apesar de toda essa paixão por exatas, por cálculo, química, física, mas ainda assim, com certeza teve alguma dificuldade. Ainda assim, seja ela dificuldade pessoal, seja ela dificuldade no âmbito acadêmico, né? Em relação à tua profissão e ao teu curso. Se tu puder pontuar algumas aí, e uma pelo menos eu sei, né? Que toda pessoa da área de exatas não costuma ter boas horas de sono e descanso e lazer, não, porque vive estudando, vive ralando. É, Conseguisse me ouvir? em relação a...
Consegui sim, em relação às dificuldades. Acho que antes de responder essa pergunta, eu queria só completar a outra pergunta, a pergunta que a gente estava falando, né, que era em relação às áreas de atuação. Você falou muito bem, você falou sobre várias áreas, mas eu queria muito falar sobre uma que é, assim, a área mais atual do curso da gente. Inclusive, eu encontrei, dentro do local onde eu trabalho mesmo, na farmácia que eu trabalho, encontrei com a minha coordenadora, né, do curso, antiga, né, no caso. E ela falou que eles estão tentando, isso em relação à Universidade Federal, mas eu acredito que as outras universidades vão seguir pelo mesmo caminho, que eles estão querendo mudar o perfil do farmacêutico, para ele não ser mais um perfil, um farmacêutico generalista, mais um farmacêutico clínico. Eu acho que foi uma das. Acho que por ser tão específica e pouco falada, talvez você não tivesse encontrado informações sobre ela, e aí eu queria falar para o pessoal, né, que está aqui assistindo, que está interessado, quem sabe um dia teremos futuros farmacêuticos aqui dessa live. E aí eu queria comentar um pouquinho que é o farmacêutico clínico, e é um farmacêutico que ele é mais voltado para analisar o paciente. É um farmacêutico que prescreve, não todos os tipos de medicamento, mas tem alguns tipos de medicamentos que a gente pode prescrever. É um farmacêutico que ele tem um olhar mais geral para o paciente como um todo, que ele analisa também os exames do paciente, aqueles exames de o hemograma, exames de fezes, de urina e vários outros exames, porque a gente pensa que só existem esses três, mas durante o curso a gente descobre que existem muitos outros tipos de exames também. E é um farmacêutico que ele é mais voltado para esse acompanhamento, para o acompanhamento das medicações que toma. É um farmacêutico que tem mais contato, que se precisar vai entrar em contato com o médico para ajustar alguma coisa em relação a uma dosagem, a uma interação medicamentosa, que é algo que é muito competência nossa. A gente sempre escuta durante o curso essa frase: onde tem medicamento, tem que ter farmacêutico. Então, se é uma distribuidora, né, que faz a distribuição de medicamentos, tem que ter farmacêutico. Se é uma transportadora, precisa ter um farmacêutico para elaborar os protocolos, para dar todas as exigências, né, para garantir que o medicamento ele seja armazenado, transportado, distribuído de maneira correta. É na farmácia, sempre vai ter o farmacêutico. E é uma competência muito forte do nosso curso, essa parte dos medicamentos em si, o que eles fazem, com que eles interagem. Então, é um farmacêutico que ele é mais voltado para o paciente, ele tem um olhar mais crítico, vamos dizer assim. Porque há tempos atrás o nosso curso era muito industrial. Então, vamos descobrir para que serve tal medicamento. Hoje a gente ainda faz as análises de qualidade, físico-química, biológica, todo esse controle de qualidade, o farmacêutico é responsável na parte de indústria. Mas esse novo perfil, ele é mais voltado para o paciente, para o cuidado do paciente. E aí, acho que a gente finaliza a questão das áreas de atuação, mas se ficou dúvida ainda, vocês podem perguntar, tá? E aí eu vou começar a responder a outra pergunta, que era em relação aos desafios, né? Meus desafios na faculdade, tanto em relação a... Acho que tu vai ter que repetir a pergunta. Os desafios que tu enfrenta como estudante, especialmente porque é um curso que lida com a questão de saúde, mas lida especialmente também com a questão de exatas, né? Praticamente boa parte dos meus amigos que são da área de exatas vive estudando. Até muitos deixaram de trabalhar, conseguiram um curso pelo mesmo meio que tu conseguisse, né, de estudar numa universidade pública e não ter a preocupação de trabalhar para pagar o curso, ou mesmo tem uma família que dá um amparo bom e legal para eles estudarem numa universidade privada e se dedicar integralmente àquele curso, né? Por quê? Exige muito estudo, exige muita preparação nessa questão de cálculos, de exatas, de matemática, física e química. Esse é um dos grandes desafios do pessoal dessa área. Mas tu pode falar um pouco mais desse tipo de desafio, né? Caso tu tenha enfrentado ele de uma forma mais maior assim, ou sei lá, ou mesmo outros desafios que tu tenha enfrentado como estudante, como iniciante também na área, né? Sim, sim. Posso falar assim. Vamos lá. Primeiro desafio, quando eu entrei no curso, e eu acho que não só
para o curso de farmácia em si, mas para todos os outros cursos é um bom planejamento. Mas, assim, em relação ao que eu enfrentei, porque o primeiro período já tem várias disciplinas de química, e todas essas disciplinas de química, elas sempre são disciplinas mais pesadas que as outras disciplinas. Até o tempo de aula é maior, são 4 horas, e tem outras disciplinas que a gente tem uma hora ou duas na semana. Mas química sempre tem 4 horas, teórica às vezes, mais 2 horas prática. E aí um bom planejamento. E foi algo que eu tive dificuldade, porque eram várias disciplinas pesadas ao mesmo tempo. Muita química. Eu achei estranho, achei um pouco de início assim, me chocou um pouquinho, eu achei um pouquinho diferente de tudo que eu tinha visto no ensino médio, mas depois, com o passar do tempo, a gente vai conseguindo alinhar, conseguindo entender e desenvolver uma linha de raciocínio de tudo que a gente estudou lá no passado para o futuro, para assim, o futuro, o presente, no caso, né? Para o a química da graduação. Achei um pouquinho diferente, foi um desafio. Outro desafio, em relação aos estágios, como eu comentei, porque são estágios muito curtos, então, assim, para você ter o maior desenvolvimento, maior aproveitamento daquele estágio, sofri um pouquinho em relação a isso, e aí também cabe a gente como estudante, né, que não sou mais estudante, mas a gente sempre se considera, né? Sempre lembra da nossa época de faculdade, mas assim, como estudante, tentar aproveitar o máximo possível, agarrar todas as oportunidades, pedir que ensine, pedir que pergunte. Mas teve estágio, por exemplo, que teve coisas que eu não aprendi. O de manipulação, por exemplo, o farmacêutico nunca conseguia me ensinar a mexer no sistema, porque tinha muita fórmula para fazer e eu era sozinha para fazer, porque a outra estagiária, que era a estagiária que me treinou, ela só chegava de tarde. E tinha dias que ela nem ia para essa filial que eu ficava, que era uma filial menorzinha. Ela ia para uma outra filial que tinha muito mais demanda. E farmácia geralmente tem isso de rede, né? E às vezes os funcionários não ficam só em uma filial fixa. Então, essa estagiária, ela fazia as duas filiais. A filial pequenininha, que era aqui eu fazia as fórmulas, e às vezes ela ficava na filial grande. Então, quando ela ficava na filial grande, ficavam todas as fórmulas para mim, e o farmacêutico ficava do lado de fora, recebendo os pacientes, fazendo indicação dos medicamentos, tirando dúvida, conferindo as receitas, para poder mandar as receitas para eu manipular. E aí foi algo que ele não me ensinou, foi mexer no sistema. E quando eu fui para a drogaria, sistema que eu falo não é o sistema de fórmulas, que as fórmulas ele me ensinou a fazer, eu manipulava, inclusive sozinha por um tempo. Sozinha assim, que ele já confiava que eu sabia fazer Sim, o sim. procedimento, né? E aí tinha, no final da manipulação, tem a conferência, o controle de qualidade, e aí o medicamento, a cápsula lá a gente testava, dava aprovado, então estava tudo ok. Mas o sistema justamente que entra em contato com o paciente, que coloca os dados do paciente, os dados do medicamento, e é algo que é bem parecido com a farmácia de varejo, né? Drogaria. Então, quando eu entrei na farmácia de drogaria, né, fiquei bem assim, ai meu Deus, isso é muito diferente, eu não vi isso em canto nenhum. O que eu tinha visto na farmácia de drogaria, porque eu estagiei em drogaria, tinha sido o sistema que é o sistema específico do farmacêutico de enviar as receitas e criar um arquivo e enviar para a vigilância sanitária, porque não sei se vocês sabem, mas existem medicamentos que só se consegue comprar na farmácia com receita, e essas receitas a gente fica e guarda para controle a nível de vigilância sanitária. Então, tem que descrever os dados da receita num sistema que existe, um sistema padronizado, e enviar o arquivo com essas informações para a vigilância sanitária. E você precisa guardar as receitas na farmácia também. Então, esse eu tinha aprendido. Mas sistema que é de colocar dados de cliente, essas coisas eu não tinha aprendido lá na manipulação. E aí foi uma dificuldade que eu tive pequenininho. E eu via que existiam outras universidades que a carga horária era maior. Então, assim, bom planejamento em relação aos estágios, procurar saber qual é a carga horária, fazer um planejamento com o seu tutor, se vai dar tempo a aprender tudo. Se não for dar tempo a aprender tudo, o que é que você quer aprender? O que é mais importante?
Me lembrei, faltou um estágio de análises clínicas. É, E esse estágio, a minha dificuldade foi estagiar fazendo TCC. Foi bem difícil, mas assim, o farmacêutico que era meu tutor sempre me dava os dias para eu me dedicar ao TCC e dizia, volte depois, sem pressa, dá tempo, não se aperreie. E... Mas foi um estágio que eu aprendi pouquíssimo, porque a minha preocupação era muito maior com o TCC, então planejamento é essencial. Não sigam o meu exemplo, se vocês puderem fazer o TCC antes ou depois, porque fica um pouquinho puxado. Mas eu fiz, deu certo, eu apresentei o TCC, tirei 9, fiz o estágio, concluí, fiz o relatório, tirei 9 também, fui aprovada e passei, graças a Deus. É isso aí. É, hoje em dia, Nathani, no teu trabalho, quais são as questões assim que tu mais lida com frequência como profissional da área de farmácia? Quais são As questões que tu mais lida as assim, que mais questões? fazem parte do teu dia a dia, né? Seja atender o público, enfim, traduzir a letra do médico aí, da receita. Quais são as questões assim mais comuns do teu dia a dia como farmacêutica numa drogaria? Vou falar um pouquinho do meu dia a dia, para quem está interessado em Sim, ser um sim. farmacêutico e ser um farmacêutico de drogaria, né? Então, dentro da drogaria, a gente tem duas, eu dividi assim, né, em duas partes, duas grandes partes. Uma parte é a parte técnica, competência que a gente adquire durante o curso, em relação à documentação, para manter a farmácia funcionando, legalmente funcionando em relação às autoridades sanitárias, em relação ao conselho da gente, que também pede várias coisinhas, né? Carga horária, tem que ser assim. Se o farmacêutico for sair um dia, for fazer um treinamento, um congresso, ele tem que formar, tem toda aquela questão, a farmácia não pode ficar sem farmacêutico, enfim. Então, tudo isso a gente tem que adaptar, tomar conta da documentação da loja, dar o apoio técnico que o gerente precisa, tirar as dúvidas dos atendentes, porque os nossos atendentes, que são as pessoas que acompanham o farmacêutico no balcão, fazendo a dispensação, eles têm dúvidas. Nem sempre eles conseguem responder os questionamentos, as dúvidas dos clientes, então é a gente que vai responder. Ou responder, chegar no cliente mesmo, chegar e responder. Ou às vezes você está com um outro que também você está tirando muitas dúvidas, então às vezes o que é que eu faço? Oh, diz para o cliente que é tal medicamento, diz para o cliente que é assim que se toma, diz para o cliente, aí você diz e o atendente vai lá e repassa. Isso é muito comum, que às vezes a gente pensa que é só o farmacêutico que vai atender todos os clientes que têm dúvidas difíceis, mas às vezes a gente não consegue devido à demanda, porque às vezes chega 4 pessoas querendo tirar dúvida. Então, ou faz uma filinha ou você administra dessa forma. Vai treinando também, tirando as dúvidas dos seus atendentes. Até porque tem coisas que são muito simples, por exemplo, como se toma um medicamento. Eu acho que é algo que você pode dizer para o seu atendente ou o atendente falar para o paciente. Mas tem dúvidas que são mais difíceis e que precisa realmente da presença da gente para explicar com um pouquinho mais de cuidado. A gente precisa também adaptar a linguagem, falar todos os termos técnicos que a gente aprende. O cliente, paciente vai ficar assim, oi? O que é que ela está falando? Se você for falar todas as moléculas, como elas agem, como elas interagem, então você tem que também adaptar a sua linguagem técnica para uma linguagem que seja de mais fácil acesso. Porque, querendo ou não, as pessoas que estão em contato com a gente, elas vão ser leigas. Pode até ser um profissional formado em outra área, mas em relação ao medicamento, ele vai ser um profissional leigo. E a outra grande área, outra grande parte é justamente isso, o apoio ao paciente, o contato direto com o paciente, com o cliente, para responder suas dúvidas e aliviar suas dores, né? Porque são pessoas que vão nos procurar quando estão com alguma inquietação e querem a nossa resolução, a nossa ajuda como profissional de saúde que estudou e que conhece, que vai indicar algo que vai fazer bem para a saúde dele, que não vai fazer mal. Sim, sim. O pessoal quer a pílula mágica, né, para aliviar suas dores de cabeça,
alivia suas cólicas, TPM, enfim, seus mal-estar. Tem algumas perguntas aqui para te fazer também. A primeira, né? É como eu já fiz uma live anterior com uma médica, a doutora Jéssica Coutrin, e eu perguntei a ela, né, sobre essa questão. E agora, como tu é farmacêutico, eu te pergunto. A ela eu perguntei por que os médicos escrevem errado as receitas médicas e tal. Aí ela explicou lá, deu uma explicação que eu entendi muito bem, explicação bem lógica. Mas como é que vocês, farmacêuticos, fazem para entender os garranchos e a escrita toda que a gente leigo, né, a gente paciente não costuma conseguir entender? Como é que vocês Ah, entendem e traduzem aquelas receitas mirabolantes que só tem risco lá? bem lembrado. É uma dificuldade também, tá? No início da carreira, entrar em contato. Primeiro para gravar nome, porque a gente. Todo dia chega medicamento novo no mercado. Então tem medicamento que a gente não sabe nem para que serve. Quando a gente estuda os medicamentos, a gente tem uma disciplina específica que chama farmacologia, que a gente vai estudar os medicamentos. Então, eles dividem assim: medicamentos para diabetes. Aí, lista lá os medicamentos e como eles. Aí, medicamentos para hipertensão, medicamentos para o colesterol. E eles pegam doenças crônicas que são mais comuns em relação à população. Mas, por exemplo, medicamentos de doenças raras específicas que eu vim conhecer quando eu comecei a trabalhar. Por curiosidade, porque eu via as pessoas comprando, e aí alguém relatava, tô comprando esse medicamento porque eu tenho uma dor muito forte que medicamento nenhum tratou, e o médico descobriu que era síndrome do intestino irritável. Aí você vai ler a bula, aí você descobre para que que é. Mas tem medicamentos que a gente não sabe mesmo para que que serve. E aí nessa hora a gente também tem que ter muita humildade de dizer, olha, senhor, infelizmente não tenho competência para saber de todos os medicamentos que estão aqui. Dentro do que eu estudei, eu posso te dizer isso, mas eu posso pesquisar para você. Eu posso te responder essa dúvida em um outro momento. E hoje em dia que tem o WhatsApp, pegar o WhatsApp do cliente é muito mais fácil, né, para você responder depois. É até mais cômodo porque ele não precisa voltar na farmácia no outro dia para que você tire a dúvida dele. Você pode entrar em contato. Olha, senhor cliente, senhor, sei lá, Paulo, não sei, qualquer nome. Senhor, aqui é Natânia, farmacêutica da Drogasil. O senhor lembra que o senhor me perguntou, eu fui atrás, pesquisei, e é assim, e tirar a dúvida dele. É... Mas por que eu tava falando isso das receitas, né? Então, a dificuldade é essa da gente identificar. Mas como a gente identifica? De tanta gente estar ali no balcão, a gente acaba identificando. Os medicamentos, eles são armadinhos em ordem alfabética. Então, você passou o olho e você vê vários medicamentos. Chegar a receita que é meio estranho, garrancho, às vezes você entende que ali no meio tem um M, tem um T, no finalzinho tem um INA, e aí você vai lá, metformina, que é medicamento de diabetes, e o próprio paciente, ele diz, esse é um medicamento para tal doença. É muito difícil chegar a receita lá e se for o próprio paciente dizer assim, eu não tenho ideia disso aqui para que que serve, porque geralmente eles saem da consulta. Mas acontece de uma outra pessoa estar comprando, aí a gente liga. Ali, olha, não estou entendendo, não sei, não conheço, não tenho nada parecido com esse nome que está aqui. Vou perguntar a outro farmacêutico, vou ligar para o seu médico se tiver o número, o telefone na receita, porque às vezes tem telefone da secretaria, às vezes elas perguntam. Eu já fiquei tipo uma hora tentando identificar uma receita para descobrir que não era uma receita, era uma dieta. Na folha que a cliente estava me perguntando qual era o medicamento. E eu não estava entendendo de jeito nenhum. Liguei para a secretária, aí esperei a secretária me retornar. Ela esperou o médico terminar a consulta. Aí, quando o médico terminou a consulta, passou para a secretária, que me passou, que passei para o paciente. E era uma dieta, não era um medicamento. Mas acontece. Então, entrar em contato. Estratégias. Tentar identificar com as letras parecidas, perguntar para que que serve, perguntar a uma pessoa mais experiente, e entrar em contato com o médico mais. Se você não conseguiu nenhuma dessas hipóteses, não dispense, que a gente fala de dispensar o medicamento, né? Que é o ato de você entregar o medicamento.
não dispensa. Teve dúvida, não entrega. É melhor você prevenir o paciente de tomar algo que você não sabe o que é, do que você dar no achismo, eu acho que é tal medicamento, e você errar e errar valendo. Até porque tem medicamentos, acontece, tá? Que os nomes são parecidos, mas eles são para finalidades totalmente diferentes. Então tem que ter muita atenção. No começo eu aprendi com os farmacêuticos mais experientes. Os atendentes de balcão que também têm muita experiência assim, em ler receita. Mas hoje em dia está muito mais fácil. Com a pandemia, criaram aí as receitas digitais. E maravilhoso quando a gente pega uma receita digital que tá lá tudo digitadinho. Não tem dúvida nenhuma, você faz a dispensação super tranquila, aliviado, feliz. E eu acho que é algo que é uma tendência, né, dos médicos usarem mais a receita digital do que a escrita. Até porque o mundo hoje é digitalizado, então é muito fácil um médico ter dentro do consultório dele um notebook, ou pelo celular, ele pode ter um aplicativo que gere essa receita para Sim, chegar na sim. farmácia de forma digitalizada. Até um QR Code já foi criado, você abre lá e tá a receita. Então, é muito mais prático e é uma tendência. Então, não tenho medo de garrancha. É... Letra feia, eu acho que em qualquer profissão a gente encontra, né? Então, pergunta, Com não tô entendendo. certeza, Uma estratégia que eu com fazia era assim, certeza. senhor, não conheço esse medicamento. Não entendi. Porque eu não sabia qual era o nome que ele estava falando, eu nunca tinha visto na minha vida. E ele não estava falando o nome correto, porque às vezes eles não falam o nome correto. Você pode soletrar para mim, por favor? O senhor tem a foto? Então, eles chegam na farmácia às vezes com a tampinha, com o nome do medicamento. Então, também eles ajudam. O que eles mais querem é que você consiga identificar a receita deles. Então, eles sempre ajudam também. E vai dizendo para que que serve e liga. Também são bem assim, receptíveis nesse sentido, de lhe ajudar também a entender o que é aquela receita, qual é o medicamento, para que a dispensação seja feita certinha e coerente, né, com o que ele está sentindo. Com certeza. Outra pergunta também, por que existem remédios e tratamentos que são tão caros? Tu falaste sobre a questão de doenças raras, né? A gente vê que hoje em dia tem um monte de campanha para ajudar bebês e crianças que nasceram com algum tipo de deficiência, algum tipo de atrofia, ou mesmo algum tipo de doença que é degenerativa, mas que existe um tratamento, porém esse tratamento custa milhões ou mesmo bilhões de reais e se faz toda uma campanha para se arrecadar esse valor. E tem muitas pessoas bem intencionadas e que realmente precisam. Inclusive, de vez em quando eu compartilho algumas campanhas dessa, mas também tem pessoas mal intencionadas que se utilizam desse tipo de assunto, desse tipo de questão para sensibilizar as pessoas e usurpar dinheiro das pessoas. Mas, de fato, existe a necessidade e, infelizmente, também existem esses medicamentos e tratamentos que são muito caros. Mas por que, por exemplo, um remédio ou um tratamento chega a ser 1 milhão de reais? Por quais questões? Por que é tão difícil assim produzir um medicamento e vendê-lo num preço acessível, né, para as pessoas? Nossa, vamos lá. Existem vários motivos. Não vou dizer que eu estou sendo assertiva na minha resposta, mas eu vou tentar dizer o que acontece. Então, vou começar falando dos medicamentos caros, mas que não são extremamente caros, a ponto de R$ 1 milhão, tá bom? Vamos dizer medicamentos de Pode R$ 100 dizer para cima. valores, viu, Natana? Dentro da nossa realidade, R$ 100 no medicamento eu acho caro, não vou mentir. É, Então, a indústria farmacêutica ela gasta realmente muito dinheiro para investir na descoberta daquele medicamento. Então, vamos pensar aqui. Ela precisa pagar os profissionais que pensam para desenvolver. Ela precisa ter toda a matéria-prima, precisa ter todos os equipamentos. E depois disso, ela precisa testar. Além disso, existe toda a burocracia com vigilância sanitária. Pode acontecer de algum documento específico, alguma licença. Eu não sei se é não sei nem se é licença a palavra que fala, porque dessa parte de indústria, falei para vocês que eu não estagiei na área de indústria, mas pode ter algo que precise também ter
alguma taxa paga, enfim, vários motivos que torna caro um medicamento. E aí ele precisa tirar esse retorno de algum local. Então, o valor vai embutido no medicamento. Então, vamos dizer que existem medicamentos. Aí vou falar para vocês uma diferença entre três tipos de medicamentos, que é o medicamento de referência, o medicamento similar e o medicamento genérico. E é algo que é muito dúvida, assim, de clientes quando chega, né? Ah, por que tal medicamento é mais caro que tal se ele é a mesma droga? Que é o que acontece. Existe o medicamento de referência, que é esse aqui, a indústria realmente identificou que a molécula ela tem aquela finalidade, ela tem aquela função para tratar aquela doença. E aí ela precisa ter um custo de retorno desse medicamento. E ela vai colocar lá o custo de produção, fora o custo, fora o lucro que ela quer ter. Como ela desenvolveu essa molécula, ele tem direito à patente. Geralmente patente de medicamento de 10 a 20 anos. E aí o preço fica o preço que ele quer colocar. E aí às vezes fica difícil o varejo comprar um medicamento e vender ele realmente com No uma valor taxa de acessível, lucro né? também pequena. Porque a farmácia também precisa pagar os seus funcionários, a água, a energia, o aluguel, tudo mais. Mas esse período de patente ele acaba e existem outros medicamentos que são medicamentos mais baratos, que foram criados para ser mais barato. É o medicamento genérico e o medicamento similar. Qual que é a diferença entre um medicamento genérico e um medicamento similar? O medicamento genérico, vocês já devem ter visto. Se não viram, procurem em casa. Tenho certeza que vai ter na casa de vocês medicamento com um Gzinho lá, uma tajinha amarelinha, um Gzinho preto, indicando assim, este medicamento é genérico. É uma lei do nosso país que foi criada para que facilitasse a acessibilidade ao medicamento, acessibilidade em termos de preço. Então, em média aí de 40% de diferença do medicamento referência para ele, o valor obrigatório, tá? Existe uma obrigação que ele realmente precisa ser mais barato do que o genérico e num valor bem grande, vamos dizer assim. E é a mesma droga, até porque o laboratório ele só vai reproduzir a fórmula, ele não vai testar em ninguém, ele não vai ter todos os estudos antes do desenvolvimento do medicamento. É só o desenvolvimento do medicamento que faz com que ele consiga ser mais barato. E a gente também tem um medicamento similar. E aí a diferença do medicamento similar para o genérico é que ele vai ter a marca dessa. O medicamento genérico ele não pode ter marca. Ele é vendido apenas pelo nome da substância. Mas os similares, os laboratórios que desenvolvem medicamentos similares, eles têm a sua marca. Então, vamos dizer que a gente tem, para dor de cabeça, a gente tem o Alívio, tem o Advil, que é a mesma droga, e você vai ter o ibuprofeno, que é a droga desses medicamentos. Você vai ter o Alívio, o Advil e o ibuprofeno desses. Entrou primeiro no mercado, a gente chama de referência. Os outros medicamentos que vão ter seus nomes fantasias, a gente chama de similar, e tem um medicamento genérico que ele é comercializado só pelo nome da droga. Isso é uma diferença que dá acessibilidade de preço de medicamento. Mas acho que eu ainda não respondi toda a sua pergunta, né? Por que que existem Mas medicamentos tão caros? respondeu. Além do custo realmente da indústria farmacêutica, existe também uma outra questão, e que na faculdade é muito falado para a gente, que a indústria farmacêutica ela não quer tratar, porque são doenças que são poucas pessoas que têm, vamos dizer assim, e ou porque o custo do tratamento seria muito barato, e aí, de repente, não compensa comercializar algo que seria muito, 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 muito barato, entendeu? Então, acho que gastar muito dinheiro para não ter um retorno financeiro. Então, existem várias jogadas da indústria farmacêutica, não sei explicar todas, politicamente falando, mas existe também essa jogada, assim, de a indústria farmacêutica querer tratar mais tal tipo de doença do que tal tipo de doença. E doenças raras, como você falou, me faz pensar que ou realmente o medicamento é muito, muito, muito caro, a produção dele, a questão de pesquisa, de desenvolvimento,
por exemplo, um medicamento que custa R$ 1 milhão, como você falou, ou pode ser também que é uma doença tão rara que não tem muitas pessoas, assim, óbvio que o número é significativo, porque a gente está falando de pessoas que não estão numa condição plena de saúde e elas precisam de medicamento. Mas talvez esse número não seja tão interessante para a indústria farmacêutica investir. Então, ou ela não investe, ou ela, quando investe, decide investir com um lucro muito maior, já que poucas pessoas vão precisar fazer uso, né? Terão essa necessidade. Não sei se eu respondi, mas eu acredito que seja por aí o caminho. Respondeu, sim. E satisfatoriamente, né? Outra pergunta também, Nathalie, é sobre qual a base salarial inicial, assim, para quem é da área de farmácia? Qual o início de salário de vocês, né? É quanto? Ah, o piso, né? Então, Sim. hoje, o piso do farmacêutico de drogaria, porque assim, existem vários pisos, tá? A indústria tem um piso para quem não entende em relação ao mercado de trabalho, piso é um mínimo que aquele profissional ele tem que receber pelo menos aquele valor pela aquela quantidade de horas que ele faz. Então, hoje o piso para um farmacêutico que faz 40 horas semanais em drogaria é de 3.600. Significa que pode ter estabelecimentos que paguem a mais, ou podem ter estabelecimentos que só pagam esse valor. Não sei dizer qual o piso correto de outras áreas, mas eu sei dizer onde vocês podem buscar essa informação, que seria no Sindicato dos Farmacêuticos. Vai lá no site do Sindicato dos Farmacêuticos, vai ter lá o piso de várias áreas de atuação, o piso daquela área com a quantidade de, por exemplo, um farmacêutico que ele trabalha 20 horas por semana, ele já não recebe 3.600, já recebe menos. Por piso, né? Mas, claro que a empresa, ela pode, se quiser, pagar mais. Entendi. Como é que é tratada a questão do descarte de medicamentos? Esse medicamento, tanto a gente, paciente, né? A gente pode jogar medicamento no lixo ou não. E como é que as farmácias lidam com o descarte de medicação vencida, danificada, estragada, enfim, devolvida? Que tem farmácias também que tem campanhas assim, né? Do pessoal devolver medicações que não foram usadas ou que foram vencidas, né? Como é que é lidada essa questão de descarte de medicação? Descarte de medicamentos. Então, é algo que é cultural e que não é muito ensinado para a nossa sociedade. A gente não tem essa educação do descarte correto do medicamento. Então, se descarta em vários locais. Na minha casa já foi assim. Já ouvi relatos de colocar na bacia sanitária, de esvaziar o vidrinho na pia do banheiro, ou aquele restinho, né, de medicamento líquido. Ou jogar no lixo mesmo, a cartelinha de comprimido. E tá errado. A gente sabe que tudo que a gente descarta na nossa pia vai para todos os afluentes e você pode acabar contaminando o meio ambiente. O correto é que cada estabelecimento de saúde, e aí varejo como eu trabalho é considerado também estabelecimento de saúde, tenha o local para se fazer o recebimento desse material para ser feito o descarte de maneira. Não vou conseguir lembrar agora todo o detalhe, todo o caminho para onde ele vai, mas pelo menos uma coisa eu posso dizer agora, que o descarte ele tem que ser feito de uma outra maneira, não é o descarte normal no lixo, como a gente faz, e não é na bacia sanitária, e não é na pia, né? São produtos que têm substâncias que são tóxicas. Às vezes, a gente pensa assim que vai jogar na pia, pronto, acabou-se. Mas tá. E se a gente for fazer todo o caminho, né, do, do aterro sanitário, e se tiver ali algum animal que entre em contato com essa substância. Às vezes não é tão tóxico para a gente, mas pode ser tóxico para o meio ambiente. E aí fica a dica.
hoje todos os estabelecimentos de saúde eles precisam ter esse local para ter o acesso ao recebimento, né, dos medicamentos. E aí, quando você for fazer o recebimento, tem uma orientação para jogar realmente ali o medicamento. A embalagem que é de papelão, você pode descartar e bota ali só o vidrinho do medicamento ou só a cartelinha do comprimido. E aí, realmente, eles vão ser levados para o seu local de destino. E o papelão, a caixinha de papelão, a gente já é outra história, né? Reciclagem de materiais de papelão, né? Com certeza. É uma questão interessante também, né? Principalmente para eu e tu, que é daqui de Recife, Pernambuco. Para quem vier assistir a gravação dessa live, seja aqui no Instagram, seja lá no YouTube, a gente é natural de Recife, tanto eu quanto a Natane moramos em Recife, né? E aqui em Recife é algo muito comum, seja para quem já mora aqui ou para quem vier visitar Recife, vai observar que praticamente toda rua, toda esquina de rua tem uma farmácia, seja ela grande, pequena, média, mas tem uma farmácia. E tem rua que tem 300 farmácias na mesma rua. Isso é um exagero, mas vocês que conhecem aqui a cidade vão observar que numa mesma rua tem 7 farmácias coladas uma do lado da outra. A que se deve essa questão assim de ter tanta farmácia, é um mercado tão lucrativo assim, gera tanto emprego assim, e também porque uma junto da outra. Conseguisse me ouvir? O finalzinho, não. Assim, entendi que tem várias farmácias, mas a pergunta mesmo eu acho que cortou. É porque existem várias farmácias e se gera muito emprego, é isso? É, eu tinha perguntado se é essa questão de ter tanta farmácia aqui na nossa cidade, por que tem tanta farmácia assim, se é um mercado tão lucrativo e por que uma do lado da outra? Porque tem rua que se observa isso, na Rosa e Silva mesmo, tem alguns pontos lá que é 5 farmácias juntas. Sim, exatamente. Quando você falou que tem rua que tem de 5 a 7 farmácias, eu me lembrei logo da Rosa Silva, ela tem várias, né? E tem grandes e tem pequenas também. Se é um mercado lucrativo, sim. Você pensa que, pensando como comércio, né? Como empreendedor. A pessoa ela pode ficar sem seus produtos de beleza, ela pode ficar sem várias coisas, mas ela não pode ficar sem seu medicamento. Medicamento e comida são dois mercados que sim, dá muito dinheiro. Agora a questão da concorrência, eu acho que é a questão do local mesmo. Eu não sei explicar. Mas assim, eu sei que, por exemplo, as redes grandes, quando elas vão colocar uma farmácia, eu acredito que até as pequenas, o empreendedor, o investidor, ele faz esse estudo que a gente chama de estudo de campo, né? Do local, se vai ter ali população suficiente para ser atendida por você, né? Para ir comprar no seu estabelecimento. Então, talvez seja o local que é estratégico, e aí acaba realmente tendo mais de uma farmácia, mas que é lucrativo sim, é lucrativo sim. E questão da concorrência, eu acredito que seja o local mesmo, pontos estratégicos, identificado que ali tem uma população muito grande que precisa fazer uso de medicamento, e aí eles abrem tipo, várias farmácias. Amém, é isso aí. Teve até um meme de um perfil famoso daqui de Recife, né? O Recife Ordinário, que eles fizeram um meme. Eu me lembro até que eu mandei para tu, se não me engano, que era daqui a brevemente em Recife só vai ter essa farmácia dessa determinada empresa, né? Porque praticamente em toda esquina tem uma farmácia dessa rede. Aí foi muito engraçado quando eu vi. E realmente faz sentido, porque qualquer esquina de grande avenida ou rua de Recife tem determinada empresa lá presente. Mas, por último, Nathalie, eu queria te perguntar algo que, como sempre a gente compartilha diversas vagas de emprego aqui, sempre aparece vaga de emprego para atendente ou auxiliar de farmácia. E nem todo atendente, nem todo auxiliar de farmácia é necessariamente um profissional de farmácia, como o teu caso, né? Não é uma pessoa formada em farmácia. É uma pessoa que tem o ensino médio, se for uma farmácia de pequeno porte, ou de bairro, né?
subúrbio e tal. É uma pessoa que pode até ter um nível superior, mas não é da área de farmácia. Mas a pergunta é: o que todo atendente e auxiliar de farmácia, no mínimo, deve saber para exercer bem a sua função, para atender bem o paciente e o cliente? É, ok, vamos lá. Perfil de atendente de farmácia. Então, hoje em dia, todas as farmácias, até as pequenininhas, têm que ter o farmacêutico, tá? Mas, como eu falei, um farmacêutico sozinho, ele não consegue atender toda a demanda e ele precisa de um auxiliar, que vai ser o atendente, ou até mesmo com o nome de auxiliar, né? Eu gosto mais da palavra atendente. O que é que esse atendente ele precisa saber? Em primeiro lugar, ele precisa conhecer as legislações em relação à dispensação de medicamentos. Como eu falei, existem alguns medicamentos que eles só podem ser dispensados com receita. Então, é essencial que o atendente saiba quais são essas legislações, o que que elas pedem para que ele consiga fazer a dispensação deste medicamento. Esse é um ponto. Outro ponto, ele precisa conhecer medicamentos. Mas você só conhece aprendendo mesmo, tá? Não tem assim como eu dizer, antes de entrar, você pode fazer uma coleção de bulas, você pode ficar olhando os nomes de medicamentos, tem uma lista, olhar no bulário lá todos os medicamentos que existem, decorar a listinha de medicamentos, não tem como. Só realmente entrando em contato. Quando a gente entra, tem realmente contato com o balcão que a gente vai conhecer vários nomes de medicamentos para poder, quando chegar aquela receita que a letra tá meio assim, é um A, é um O, é um U, você saber que medicamento é aquele. Mas você precisa conhecer das legislações, você precisa ter o seu farmacêutico como seu ponto de apoio. Ele vai tirar todas as suas dúvidas, ele vai lhe ajudar a fazer a orientação correta. E atenção, atenção para o que o cliente está falando, para o que o cliente está pedindo, qual é a queixa dele. Se você consegue responder aquela queixa, se não consegue, se vai precisar chamar o farmacêutico. Atenção, porque as pessoas que elas estão indo na farmácia, elas não estão indo porque elas querem, elas estão indo porque elas estão realmente precisando de um medicamento e elas têm alguma dor, alguma queixa em algum local, seja até na aparência, né? Que farmácia como a que eu trabalho, que é rede, é farmácia também, né? Produtos de beleza, seja até uma questão de aparência, mas ele tem alguma queixa que ele está precisando que seja resolvido. Então, ele está ali porque ele precisa, não porque ele quer. Muitas vezes é um paciente que não vai chegar sorrindo, que vai chegar demonstrando dor mesmo. E aí você também tem que ter paciência e empatia pelaquela pessoa que você está atendendo. Eu acho que é o perfil de um atendente. Atenção, empatia, conhecer a legislação e entender o que é que o paciente está falando. E também precisa adequar o que ele vai falar para o paciente. Por exemplo, ele conhece de legislação, conhece algumas peculiaridades da área, conhece alguns termos técnicos também, porque a gente ensina e aprende mesmo, mas ele não pode falar esses termos técnicos para o cliente, ele tem que adequar a sua linguagem. Então, isso também faz parte do perfil de um atendente. Isso aí. Amém. Eu agradeço aí por você ter aceitado o convite, né, e pela participação nessa live, nesse trabalho que eu realizo aqui, que além de divulgar vagas de emprego, que eu fico sabendo, um amigo, uma amiga manda, né, e que eu pesquiso também na internet, também eu realizo esse trabalho de orientação profissional, de orientação vocacional, né, porque muitos jovens, muitas pessoas jovens, né, acompanham o nosso perfil e por muitas das vezes fica indeciso em que profissão seguir, em que área seguir, se seguir determinada área somente pela necessidade do momento de ter um emprego, de ter dinheiro e tudo mais, ou seguir aquela área que realmente a pessoa é apaixonada pelaquela área, que realmente tem aptidão para aquela área. Enfim, são muitos desafios, são muitas escolhas, mas a cada live dessa é um material a mais, é um conteúdo a mais para que essas pessoas se decidam pela profissão que é a sua vocação e também se norteiem, né, sobre as possibilidades profissionais que se existem no Brasil, fora do Brasil, localmente e tudo mais, né?
Porque um farmacêutico, por exemplo, como aprendemos na live de hoje, nessa conversa aqui contigo, pode atuar desde uma farmácia de bairro até uma grande indústria ou uma grande distribuidora a nível internacional ou mesmo nacional, né? Então, são muitas as oportunidades. E eu desejo que Deus te abençoe, Natana. E se tiver alguma mensagem final aí, algum recado, dica, enfim, agradecimento, mandar um abraço para a mãe, para a irmã, para o pai, pode dizer aí, minha irmã. Felipe, agradeço demais essa oportunidade. Assim como você, sou uma pessoa apaixonada por falar do que eu faço, mas assim, sou muito, a minha linha de raciocínio é que as pessoas elas têm que fazer o que elas gostam, né? Às vezes nem sempre o que você gosta vai te dar um retorno financeiro que você espera, mas você vai ter uma satisfação tão grande que o dinheiro ele não compra. Então, assim, antes de entrar num curso, curso técnico, curso de graduação, antes de, né, finalizado, aí você passa pela etapa de concluir o curso técnico, concluir a graduação e vai para o mercado de trabalho. Então, antes de entrar no mercado de trabalho, procurar saber qual é a área, ler bastante, tirar dúvidas, conversar com os profissionais, para você ter certeza de que é aquilo que você quer. Eu acredito que dinheiro não compra nossa satisfação pessoal em relação ao trabalho. Então, procure saber as orientações e para seguir direitinho, escolher direitinho o que você quer. Caso, mesmo depois de você ter a certeza que é aquilo que você quer, e você entrou no curso de repente e descobriu que é aquilo que você quer, porque pode acontecer. A gente está aqui falando de orientação profissional, que a gente está ajudando pessoas a buscarem, né, conhecer, saber se quer ou se não quer, né? Porque de todas as pessoas que assistiram, acredito que todas têm interesse em saber sobre profissão farmacêutica, mas vai ter gente que vai querer seguir, vai ter gente que não vai querer seguir porque não se identifica. Mas se isso acontecer depois que você entrar no curso, também não se desespere, recomece, reflita, e faça o que vai ser feliz. Precisando de dicas, vocês encontram aqui, fazendo a propaganda da página do meu amigo do Instagram, a João Vargas. É, muito legal seu trabalho, muito bacana. E qualquer dúvida, gente, pode me perguntar. Meu perfil é aberto, Natane Pessoa. Pode perguntar lá, que eu vou ter o prazer, maior prazer do mundo em responder e contar um pouquinho mais sobre a profissão ou sobre a área que eu atuo hoje. Amém. É isso aí. Que Deus te abençoe. Boa noite para você, para toda a família e boa noite também para todos que nos acompanharam aqui, bem como para todos que viram assistir essa gravação. Fica essas dicas aí. Quiserem saber mais, podem mandar suas perguntas, comentarem, né? Nos comentários abaixo da live, seja lá no YouTube, seja aqui no Instagram, e mandar mensagem, né? Pelo direct aí. Que Deus te abençoe, Natana, e que Deus abençoe a cada um de nós. Até a Amém. próxima live, até a próxima oportunidade. Uma boa noite, Felipe. Muito obrigada. Boa noite para vocês que estão aqui assistindo. Precisando, fiquem à vontade, tá? Amém.